Para você que estava acompanhando o Espaço Feminino, continue com a gente porque está no ar o NTV News. 1º de dezembro, dia de conscientização da AIDS. Dezembro começa sem internações hospitalares por Covid-19 em Patos de Minas. E ainda hoje. 3 casos da variante Ômicron são confirmados no Brasil. A influência do intestino no organismo está muito além do que apenas as funções de digestão, absorção e excreção. Cães vítimas de maus tratos são resgatados no mesmo local pela 3ª vez em Patos de Minas. Abertas inscrições para a competição de skate na quadra do Centro de Convivência da Terceira Idade do bairro Jardim Califórnia. O calendário para receber o Auxílio Brasil. E ainda hoje tem a análise da notícia. O NTV News começa agora. Nós abrimos a edição deste 1º de dezembro de 2021 te mostrando que mais de 30 cães foram resgatados. Eles estavam em um canil e não tinham condições mínimas de sobrevivência aqui em Patos de Minas. Este foi o 3º resgate no mesmo local só este ano em Patos de Minas. Ao todo, 31 cães eram vítimas de maus tratos. Já é o 3º resgate que nós estamos fazendo nessa mesma residência. Sendo que ontem foram resgatados 31 animais, sendo 26 fêmeas e o restante machos, cadelas com filhotes, cadelas recém-paridas, todos maltratados, na mesma situação, em gaiolas. Infelizmente nós chegamos lá e estavam só os filhotes, só as mãezinhas, né? Os filhotes não estavam. Ou seja, a pessoa pegou e consumiu os filhotes. Então a gente resgatou só as mães, muito judiadas, porque tiraram os filhotes e elas jorrando leite. Você viu ali na filmagem, muito triste. Após o resgate, os animais receberam os primeiros cuidados de higiene. Isso após serem encontrados sem mínimas condições de sobrevivência. Ontem eles já foram para o banho e tosa, porque hoje vocês estão vendo aí, eles estão filmados, né? Não está embolado, porque da outra vez eu chamei antes. Ontem eles já foram para o pet shop, já estão cheirosos, todos limpinhos, porque presos em gaiola, eles fazem xixi, fazem cocô, comem no espaço muito pequeno, então não tem condição, né? Muito maltratado. Alguns já foram castrados. Hoje nós já castramos 10 animais que foram resgatados ontem. Já doamos 3, as cadelas recém-paridas que estão com leite vão para lar temporário, esperar secar o leite para depois serem castradas. Há a expectativa de que mais 40 animais sejam resgatados. Olha, ainda tem mais 40 animais para serem entregues, só que a pessoa falou que já doou, mas como esses animais estão chipados, a pessoa tem que falar aonde que estão esses animais, entendeu? Porque tem que ser, esses animais que foram doados têm que ser castrados e têm que ser acompanhados à adoção. Se você puder, adote. Acima de tudo, faça uma adoção responsável. Vamos mudar de assunto agora, porque estão abertas as inscrições para uma competição de skate que vai acontecer entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano, na quadra do Centro de Convivência da Terceira Idade, lá no bairro Jardim Califórnia. A competição Game of Skate Battle of Califa foi idealizada por 3 amigos com o intuito de mobilizar a cena do esporte em Patos de Minas. Eu, particularmente, não rodo de skate, só que meu namorado anda e ele sempre falava, porque a cena do skate Patos é muito parada, nunca tem campeonato, nunca tem nada. E aí eu falei, por que a gente não faz alguma coisa? Aí tivemos a ideia de idealizar algum campeonato e veio nessa forma de game. Já que a nossa estrutura é um pouco precária para fazer um street, a gente teve a ideia de fazer o game, que só usa o solo, né, manobras de solo. E aí começamos a idealizar, a fazer o projeto, a correr atrás de patrocinador, e aí o negócio tomou corpo. Foi assim. Serão disponibilizadas 32 vagas para os skatistas, que serão divididos em chaves, das quais os 3 primeiros colocados serão premiados. As inscrições custam R$ 20 por cada competidor.
e ocorrem até o dia 19 de dezembro. O campeonato vai começar dia 8 de janeiro e as inscrições já estão abertas, vai ocorrer aos sábados e domingos, tendo aproximadamente 2 batalhas no sábado, 2 no domingo, vai ter todo final de semana até chegar no dia da final. Para quem não mora em Patos, vai ocorrer só em um dia a participação do pessoal de fora. E a final vai ser no dia seguinte, no domingo, para facilitar a vinda do pessoal de fora, né? A competição tem início com os jogadores decidindo quem irá começar a disputa por meio de pedra, papel ou tesoura. O jogador que vencer precisa mandar uma manobra. Em seguida, o oponente precisa repetir essa manobra. E caso ele erre, como acabou de acontecer, ele irá acrescentar uma letra da palavra skate ao placar. O primeiro que completar a palavra perde a disputa. E na última chance, ele tem 2 tentativas. A modalidade é uma das mais populares no skateboard e foi inspirada pelo jogo Horse, praticado por jogadores de basquete, que seguem a mesma lógica, porém pontuando cestas. Quem for vir de forma online, paga de forma online, geralmente é porque de outra cidade, alguma coisa assim, então o campeonato vai correr só em um dia, para as pessoas que vierem de fora. E é isso, vai ter premiação, shapes, talvez blusas, é isso. O Battle of Khalifa irá acontecer na quadra do Centro de Convivência da Terceira Idade do bairro Jardim Califórnia, local que costumava ser frequentado por skatistas patenses, que apelidaram a quadra de Califa. Para mais informações sobre a disputa, acesse o Instagram, @BattleATC. Vou lá me arriscar. Será que vai dar certo? A gente deixa isso para depois, né? Porque ainda hoje você vai ver que a AIDS, a pandemia que dura 40 anos, desacelera nos anos 2000 e a influência do intestino no organismo, que está muito além do que apenas as funções de digestão, absorção e excreção. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, geralmente por contato sexual desprotegido com pessoa contaminada, mas também pode ser transmitida por transfusão sanguínea e compartilhamento de objetos perfucortantes. Diferentemente do que muitos pensam, o HIV positivo não é o mesmo que ter a AIDS. A AIDS é o estágio mais avançado da doença, quando o sistema imunológico encontra-se bem debilitado. Visando a conscientização e o apoio a pessoas diagnosticadas com a AIDS, o Dia Mundial de Luta contra a Doença é celebrado hoje, dia 1º de dezembro. Desde o fim dos anos 80, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS é celebrado anualmente no intuito de conscientizar e apoiar pessoas diagnosticadas com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Em Patos de Minas, o trabalho de prevenção combinada acontece no Centro Viva Vida Dona Francisca Escolástica, e os testes rápidos podem ser realizados nas unidades de saúde da família. O HIV é um vírus, né, que causa o adoecimento que é conhecido como a AIDS, né? É quando a imunidade da pessoa rebaixa e aí ela fica suscetível, né, vulnerável a ter outras comorbidades, né, associadas ao diagnóstico, inclusive o óbito, né? Então hoje é muito importante a gente frisar que existe tratamento, né, em que o paciente ele tem condições de ter, né, uma longevidade muito parecida com uma pessoa que não tem o diagnóstico, né, de HIV. Então, assim, o nosso intuito também é de diferenciar e de trazer, né, à tona a importância do tratamento para pessoas que têm o diagnóstico. Em 2021, foram registrados 107 novos casos de HIV em Patos de Minas, sendo 73 homens e 34 mulheres diagnosticadas com a doença. O número representa uma alta de 24 confirmações em relação ao ano anterior. Ano passado teve uma queda com relação à pandemia, né? A gente teve 83 casos novos, mas esse ano a gente já retornou, né, com uma quantidade padrão do que a gente acolhe, né, 107 casos novos. Então, assim, isso prova o quanto é importante que a população possa estar munida de informação, né, sobre o teste rápido. Por que a gente fala do teste rápido, né? Bate nessa tecla, porque é a forma que a gente tem para poder diagnosticar precocemente aquelas pessoas que às vezes não têm sintoma algum aparente, mas que no teste rápido, né, essa pessoa possa
ter o diagnóstico e orientação para começar um tratamento. No próximo dia 3 de dezembro, serão realizadas no Centro Viva Vida iniciativas de conscientização voltadas para a divulgação sobre o HIV e a AIDS, com a distribuição de preservativos femininos e masculinos, além de aconselhamento para pessoas que almejam realizar o teste rápido para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis. O teste rápido, ele detecta, 4 infecções: HIV, sífilis, hepatite B e C. A gente entrega numa sala individual com a pessoa, o resultado é sigiloso, então dessa forma a gente pode até aconselhar melhor o paciente sobre a melhor maneira de prevenção de infecções, e orientações. Se houver um diagnóstico positivo para essas doenças, imediatamente o nosso serviço já agenda consulta, faz o aconselhamento, orienta, e aconselha também aquele parceiro a vir. O ideal é que qualquer pessoa faça pelo menos 2 ou 3 testes rápidos ao ano, que é uma forma de prevenir o adoecimento e fazer o diagnóstico precoce das doenças sexualmente transmissíveis. O teste rápido é seguro e consiste em apenas uma picadinha no dedo para extração de sangue. Os resultados não levam mais do que 10 minutos para serem concluídos. A gente, mais do que nunca, orienta as pessoas, o jovem, a procurar o serviço para fazer a testagem, porque a gente sabe a dificuldade de adesão ao uso preservativo. Então, não esperem manifestar sintomas. Qualquer dúvida, qualquer receio com relação a uma relação sexual desprotegida, deve procurar o serviço na urgência até 72 horas, que tem como referência a UPA 3, ou após 30 dias após essa relação desprotegida, pode procurar para fazer a testagem rápida. A influência do intestino no organismo está muito além do que apenas as funções de digestão, absorção e excreção. É o que explica um especialista. A importância do intestino vai bem além do que apenas realizar a absorção dos nutrientes do organismo. A gente sabe que uma dieta equilibrada, uma dieta saudável é fundamental para a saúde. Só que para a gente ter uma saúde plena, a gente precisa sim de uma saúde intestinal. A gente precisa que nosso intestino esteja funcionando de forma perfeita. E como que isso vai acontecer, além de toda a suplementação com probióticos, com vitaminas, com minerais, a gente precisa de uma dieta equilibrada, uma dieta rica nessas vitaminas e nesses minerais para conseguir essa saúde intestinal. E quando eu falo em dieta rica em vitaminas e minerais, essa dieta rica em verduras, vegetais, folhas, carnes, gorduras saudáveis, para aí sim a gente ter uma saúde intestinal eficiente e ter todos os benefícios desse órgão que é tão importante para a nossa saúde. Para o especialista em nutrologia Arley Segala, mais importante do que o uso de vitaminas, minerais e de qualquer outro suplemento são as mudanças de hábitos das pessoas para a saúde. Buscar boas escolhas alimentares, beber bastante líquido, praticar alguma atividade física, ter um sono de qualidade. Então, assim, o conjunto de todos esses hábitos que vai nos dar uma saúde de qualidade, uma saúde plena. Lembrado pela maioria apenas pelas funções de digestão, absorção e excreção, o intestino também é um órgão importantíssimo para a produção de hormônios. Há muito tempo a gente imaginava que o intestino era um órgão responsável apenas pela absorção dos nutrientes vindo dos alimentos que a gente ingere. Só que hoje a gente sabe que além de absorver esses nutrientes, o intestino é responsável pela produção de alguns hormônios. E talvez o mais importante seja ter a serotonina, que é o hormônio que vai nos trazer bem-estar, vai nos trazer prazer, É aquele hormônio que vai evitar que a gente tenha a tal da depressão. Então, assim, não adianta apenas tomar os antidepressivos se você não cuidar da sua saúde intestinal. Porque é o seguinte, seu intestino está prejudicado, está doente. Você vai tomar os comprimidos e mesmo assim não vai resolver. Por quê? Porque seu intestino não tem um bom epitélio para absorver essa medicação. Então, antes de tomar qualquer medicamento, antes de você tomar qualquer remédio, é importante que a gente trate de forma eficiente esse intestino doente, machucado. Arley ressalta que após o surgimento da Covid-19, ele tem recebido diversos pacientes com sintomas de fraqueza, mal-estar, indisposição, queda de cabelo e até mesmo unhas quebradiças.
Durante o processo de adoecimento, o nosso organismo usa todas as reservas de nutrientes, de vitaminas e minerais para nos tirar da doença, para nos tratar. Só que quando a gente se livra da doença, o nosso organismo fica deficitário dessas vitaminas e desses minerais. Então aí todos os problemas começam a aparecer. E o que devemos fazer no pós-Covid? Se você estiver apresentando esses sintomas de fraqueza, mal-estar, fadiga, é importante procurar um especialista em nutrologia para fazer a suplementação adequada dessas vitaminas e desses minerais, né? Porque assim, tudo fica mais fácil quando você está muito bem suplementado, quando você está com a dieta alinhada, quando você está praticando atividade física correta. A gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News e ainda hoje tem a previsão do tempo. E você vai conhecer a estação climatológica que vai gerar dados importantes para Patos de Minas. De volta com o NTV News, e trabalhadores nascidos em dezembro têm até hoje, até o dia 31 de dezembro, para aderir ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e receber o benefício ainda neste mês. A modalidade permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente no mês de aniversário. Após esse prazo, nascidos em dezembro que fizerem a opção pelo saque aniversário só vão realizar esse saque no próximo ano. A migração para a sistemática saque aniversário não é obrigatória. Quem não fizer a opção permanece com saque rescisão sistemática tradicional, na qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem o direito ao saque integral da sua conta FGTS com a multa rescisória. E a Caixa, responsável pelo pagamento das parcelas do programa Auxílio Brasil, já disponibilizou o calendário de pagamentos para o mês de dezembro. De acordo com a instituição, famílias que já recebiam Bolsa Família e estão com os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal não precisam fazer nenhum novo cadastro para receber os valores. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. O calendário do recebimento segue o padrão do antigo Bolsa Família e o uso do último dígito do NIS para definir a data do crédito. A tabela ficou assim: o NIS com final 1 até o dia 10 de dezembro. Até 13 de dezembro, final NIS 2. O final NIS 3 até o dia 14. NIS final 4 até o dia 15 de dezembro. Até o dia 16, final NIS 5. Final NIS 6 até o dia 17. Final 7, dia 20. Final 8 para o dia 21 de dezembro. Para o dia 22 de dezembro, final do NIS 9. E final 0 para o dia 23 de dezembro. Então fique atento a essas datas. A gente muda de assunto agora porque um projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e universidades de Patos de Minas vai ajudar a prever situações de alerta no tempo aqui na cidade com a instalação de estações climatológicas. A primeira já está funcionando e gerando dados importantes. A estação foi instalada no último dia 9 e já opera perfeitamente, enviando para este computador dados importantes sobre o tempo na região do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas. Nós temos aqui, como nós podemos ver aqui, nós temos informação sobre a temperatura nesse momento, velocidade e sentido do vento, a quantidade de chuva que foi precipitada, umidade, pressão, ponto de orvalho, sensação térmica, quantidade de radiação solar, quantas horas de radiação solar nós tivemos naquele dia, raios que possivelmente puderam cair, que caíram nesse dia. E aqui embaixo nós temos também, utilizando o software da estação, nós temos uma previsão para os próximos 7 dias. O equipamento é resultado de um esforço dos integrantes do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres e Mudanças Climáticas, formado pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e universidades da cidade. Nós podemos exemplificar esta ação através
de um plano de enfrentamento ao período chuvoso e um plano de emergência pluviométrica que está sendo desenvolvido através do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Patos de Minas e vários outros órgãos e pessoas voluntárias aqui na cidade. E dentro dessas ações específicas, uma das nossas ações principais é trabalhar justamente na prevenção. E dentro dessa prevenção, que é a ação de reduzir esses riscos de desastres para que as pessoas tenham menos problemas, menos prejuízos para as suas vidas, né, prejuízos econômicos até para a cidade, para as pessoas. A implantação da estação climatológica foi possível através de uma parceria com o Ministério Público Federal e vai se tornar uma ferramenta importante para a Defesa Civil. E com isso a gente pode, através de algumas aferições, como temperatura, umidade, probabilidade de chuva, né, e algumas outras medidas também que podem ser realizadas, prevenir esses desastres e com isso emitir alertas mais precoces, mais rápidos, para que as pessoas aqui de Patos de Minas possam se preparar para um possível desastre, uma chuva mais intensa, enfim, um local que possivelmente possa sofrer algum alagamento devido a uma chuva mais intensa, ou um escorregamento de algum local mais íngreme, e com isso possa evitar mais acidentes e também, consequentemente, menos prejuízos econômicos aqui da cidade. A intenção é que situações recorrentes de períodos como o de chuva, que vai de outubro a março, possam ser evitadas. Se tratando nesse período chuvoso, que inicia em outubro, vai até no mês de março aproximadamente, trabalhar a prevenção é uma coisa muito importante. Nós temos que trabalhar essa parte junto à população e desta forma nós poderemos estar evitando muitos transtornos que vêm em decorrência do período chuvoso. Então nós temos que tentar mudar essa cultura nas pessoas de que vamos aguardar o acontecimento para depois a gente trabalhar a resposta. No período da seca, a gente trabalha a seca já também pensando no período da chuva que chegará e teremos que estar preparados para esse enfrentamento, trabalhando junto às pessoas, junto aos órgãos públicos, junto aos órgãos privados, para que juntos possamos ter condições de nos prepararmos para o enfrentamento dessas mudanças climáticas que chegam com o período das chuvas. Os dados são verificados diariamente até pelo celular. Em caso de alerta, a Defesa Civil entra em ação. A mais que a Defesa Civil de Patos terá à sua disposição esses alertas, né, vindo dessa estação que está em caráter experimental aqui na sede do Corpo de Bombeiros, que é um trabalho que foi desenvolvido através de um projeto, né, iniciado pelo CEPED, em parceria com outras entidades que já foram citadas. Então, somado esses alertas, as quais nós recebemos da SEDEC, nós repassamos essas informações à sociedade através dos meios de comunicações, que é um grande parceiro da Defesa Civil nessa questão de alerta de prevenção às mudanças climáticas, para evitar os desastres que podem ocorrer através de fortes chuvas seguidas de ventos, né? Os dados estão sendo registrados e servirão para a construção de um sistema de informações completo, capaz de prever situações que gerem alertas. O nosso objetivo é esse, é fornecer informações públicas para quem necessitar de coisas que a gente leu e que a gente aprendeu sobre o clima de Patos de Minas. Mas o principal envolvido é a Defesa Civil, né? O nosso objetivo aqui é fornecer informação precisa, informação curada, informação confiável para a Defesa Civil, para que a gente possa diminuir em grande parte os nossos desastres. Eu brinco com o pessoal aqui, com o Arthur, com o Fernando, que o meu sonho é que nós consigamos emitir alertas para que as pessoas possam buscar os seus filhos nas escolas mais cedo antes de uma tempestade, né? Se a gente conseguir chegar nesse nível de acurácia, eu fico extremamente realizado, né? Que aí a gente conseguiria evacuar as escolas 1h, 1h30 antes de uma determinada tempestade. Quando você entrasse na sua casa, fechasse o seu portão, a chuva cairia e nós não teríamos nenhum problema de pessoas, ruas, carros e coisas do tipo.
E o INMET publicou aviso válido até às 11 horas e 59 minutos de hoje, de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, além de ventos intensos que podem chegar de 40 a 60 quilômetros por hora, além de queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Então, sabendo disso, vamos conferir como fica a previsão do tempo em Patos de Minas e municípios vizinhos nesta quinta-feira. Presentes de Natal que cabem no seu bolso é da New Color. A tendência é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A umidade relativa do ar deve chegar em 100%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus nesta quinta-feira. Em Patrocínio, mínima de 19 e a máxima de 30 graus. Já em São Gonçalo do Abaeté, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Já em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 32 graus. E em Guimarães, os termômetros devem marcar mínima de 19 e máxima de 31 graus. Depois do intervalo, tem análise da notícia e 3 casos da variante Ômicron são confirmados. De volta com a NTV News e vamos aos dados da Covid-19, porque nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou 812 casos e 36 mortes pela doença. Desde o início da pandemia, o estado registrou 2.208.887 casos e teve 56.234 vidas interrompidas pelo novo coronavírus. E olha só, dezembro começa sem internações hospitalares pela Covid-19 em Patos de Minas. O boletim aponta que apenas 3 novos casos da enfermidade foram confirmados nas últimas 24 horas, elevando para 17.754 o número de infectados desde o início da pandemia. Ao todo, 15 doentes se recuperam em casa. A média de casos novos verificada no período de 21 a 27 de novembro ficou em 0,71. Também não foram registrados óbitos, mantendo em 551 a quantidade de vidas interrompidas para a doença. Por outro lado, 17.188 pessoas já se recuperaram da doença, indicando o percentual de cura em 96,81%. E uma situação inédita, porque desde o início da pandemia, então, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado na tarde desta quarta-feira, não há pacientes internados pela doença nas redes de saúde pública e privada. O informe mostra que os percentuais de ocupação nos leitos clínicos e de UTI estão zerados. E olha só, a Organização Mundial da Saúde declarou que o risco global relacionado à variante Ômicron do novo coronavírus é muito alta. Olha só. A preocupação se deve ao potencial de se espalhar com maior rapidez, além do número de mutações da nova variante. Essa nova variante, a Ômicron, ela foi identificada pela primeira vez na semana passada, em amostras que foram coletadas a partir do dia 10 de novembro, na África do Sul e em Botsuana. Então, foi feito o sequenciamento para a vigilância genômica dessas amostras e viram essa nova variante, que tem uma quantidade muito grande de mutações, né? Então, essa grande quantidade de mutações indica que isso não é um evento recente. Essa variante tem sido selecionada pela evolução durante um período longo, né? E esse período longo pode ser pressionado, inclusive, pela baixa vacinação que a gente tem no continente africano. Por isso, uma das recomendações da OMS é avançar com o esquema vacinal. Mas sabe-se pouco ainda sobre a nova variante, inclusive se ela escapa à eficácia da vacina. O que se sabe até o momento é que ela é mais transmissível,
visto a quantidade de novos casos identificados em um curto período. Acredita-se que ela seja mais transmissível porque em 2 semanas ela dominou as amostras da África do Sul, ultrapassando a Delta, né, que já está circulando há muito tempo. Então isso indica uma alta transmissibilidade. Mas quanto à gravidade da doença, mortalidade, é muito pouco provável que ela seja mais grave ou cause mais mortalidade. Então, por enquanto, o que a gente sabe é isso, que tem muitas mutações e que é altamente transmissível. Quanto à evasão de vacina, quanto à evasão de sistema imune de infecções pregressas, a gente ainda não sabe. No Brasil, os primeiros casos foram confirmados nesta terça-feira no estado de São Paulo. A Anvisa informou sobre os diagnósticos. Trata-se de um casal que chegou ao país no dia 23 de novembro e que estava regressando para a África do Sul quando no dia 25 de novembro realizou o teste RT-PCR como condição necessária para o embarque e ambos testaram positivo para a Covid-19. Com isso, voltam as preocupações com o cenário do país no futuro próximo. Nós fomos pegos despreparados da primeira vez e com certeza já estamos despreparados, né? Então é muita preocupação, né? Cabe aí cautela, cabe aí ação governamental, cabe aí muita coisa para ser feita para a sociedade e pela sociedade, né, em questão dessa nova variante. O importante é que nós estamos bem precavidos, né, dessa situação. A gente sempre fica preocupado, né? Preocupação. Quem estava já relaxando nos cuidados, acho que tem que retomar, né? E ter todas as precauções. Para o pesquisador, é provável que a variante se espalhe rápido pelo país, mas ainda é cedo para definir como ela atuará numa população mais amplamente vacinada. E muito provavelmente ela vai espalhar aqui no Brasil e muito provavelmente ela vai ultrapassar a Delta, né? Agora, se isso vai causar uma nova onda, se isso vai aumentar o número de casos, a gente não sabe, porque o Brasil ele tem uma vacinação ampla, né? Então essa vacinação ela reduz a transmissibilidade, mas a gente ainda não sabe qual que é o comportamento dessa nova variante diante de uma população que está altamente vacinada. A gente sabe qual que é o comportamento dela em uma população que está com pouca vacinação, que é a população da África. Então a gente ainda tem que esperar para ver quais que são os efeitos dela aqui no Brasil. E diante de tantos parâmetros, o governador Romeu Zema afirmou nesta quarta-feira que a continuidade do uso de máscara e os parâmetros para a realização do carnaval em Minas Gerais serão avaliados em janeiro pelo secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete. Diferentemente do que o próprio secretário já havia adiantado em novembro, quando o uso de máscara não deveria deixar de ser obrigatório ainda neste ano, segundo o Zema. Então o Zema garantindo que o uso obrigatório por determinação do Estado neste ano continua sendo obrigatório e não deixará por parte do governo. Enquanto isso, Patos de Minas segue com a dispensa de máscaras em locais abertos e o prefeito já afirmou que não fará festa de carnaval no próximo ano. Diante de tantas informações da Covid-19, a gente abre a nossa análise da notícia com a diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Ludmila, então nós temos muitas informações, Patos de Minas sem números de ocupação, onde aí, pela primeira vez não temos pessoas internadas, apenas 3 novos casos confirmados da doença. Temos a preocupação com essa nova variante, que já se tem 3 casos da Omicron aqui no Brasil, todos por enquanto no estado de São Paulo, e o Zema vindo contra alguns prefeitos que já aí liberaram o uso de máscaras. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia nesse momento. Então, a gente tem várias questões aí a serem analisadas. A Omicron é uma realidade, infelizmente, já no Brasil, em outros 20 países também. O primeiro caso foi registrado nos Estados Unidos e é como o pesquisador Gabriel Fernandes disse, né, há pouco na nossa reportagem, é preciso ver o que vai acontecer porque ainda não dá para cravar
absolutamente nada, porque é uma variante. O que a gente tem certeza é que a transmissibilidade dela é muito alta. Essa é a única certeza no momento. O que vai acontecer diante a uma população, a uma maioria vacinada, a gente não sabe, a gente espera que não cause nenhum efeito. Agora, muita comemoração, a gente vê aquele percentual zerado ali. Eu fiquei de fato emocionada quando eu vi, porque desde o início da pandemia eu falo que quando que vai acontecer, a gente vai ver todos esses números percentual zero de ocupação, quando que isso vai acontecer? E chegou nesse 1º de dezembro, então a gente tem que comemorar sim e torcer para que fique dessa maneira aí, porque é isso que a gente quer. Sim. Por mais que estejamos notificando ainda casos positivos, mas sem pessoas internadas, a gente sabe que a doença está sob controle. Ou seja, a gente está conseguindo administrar os casos positivos e que continue dessa forma. Que os médicos, que as pessoas contaminadas continuem não tendo aí complicações caso testem positivo para a Covid-19. Com relação a essa questão do Zema, ô Matheus, ele voltou atrás. E foi assim durante toda essa pandemia. Se a gente voltar a alguns discursos anteriores do Zema, ele ensaiou por vários momentos, e foi até motivo aqui de debate na análise da notícia, porque ele ensaiou essa desobrigatoriedade do item de proteção. Em algumas conversas ele disse, olha, estamos estudando aí quando nós vamos liberar o uso de máscara em locais abertos. Só que a gente tem essa realidade, uma variante batendo à porta também de Minas Gerais, que aguarda para esta sexta-feira o resultado do primeiro caso suspeito. Então ele resolveu retroceder, deu um passo atrás e ao invés de estabelecer uma data para que seja liberado o uso da máscara, por enquanto ele preferiu ser cauteloso e falar, olha, é melhor a gente não mexer com isso por enquanto, porque depois voltar à obrigatoriedade, a culturar as pessoas vai ser muito complicado, porque a gente viu como que foi difícil a todos nós colocarmos na cabeça que era necessário usar esse item. Então ele preferiu aí a cautela do que continuar com o discurso, a gente vai liberar a máscara a qualquer momento. Mas a gente sabe que é um caminho natural, só que nesse momento os especialistas, autoridades em saúde, colocavam em xeque esse pensamento, essa ação e essa atitude, dado esse momento que é muito incerto ainda. Pois é, então sigamos com os cuidados, porque a doença continua aí. Ludmila, a gente faz uma rápida pausa aqui no NTV News e daqui a pouco a gente continua com a análise da notícia. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer. Tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Classificados Tintim. Anunciou, vendeu. Quem tem, tá com tudo, tem mais. Tem. Agora tem. A Unimed chega com o plano Pessoa Física. Agora mais pessoal e fácil de ter um plano Unimed. Quem tem Unimed tem tudo e agora tem mais. Planos individuais para você, pessoa física, estar com tudo. Mais do que 100% é só você. Tem, tá com tudo. Unimed Patos de Minas. Plano pessoal agora tem. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. A sala de reuniões da Unidade de Saúde da Família do bairro Sebastião Amorim está com infiltrações devido ao clima chuvoso. Devido ao clima chuvoso, surgiram algumas infiltrações na sala de reuniões aqui da Unidade de Saúde do bairro Sebastião Amorim. As imagens dessa infiltração circularam nas redes sociais e, de acordo com informações colhidas aqui no local, o problema é recorrente, mas a obra ainda está na garantia. A prefeitura já foi notificada e disse que em breve irá realizar o reparo, além da pintura no teto. Nenhum aparelho elétrico foi danificado com as infiltrações. Entretanto, essa sala de reuniões fica impossibilitada de ser utilizada durante o período chuvoso. E diante disso, Ludmila, a gente tem mais uma reclamação quanto a esse posto. Não é novidade as reclamações que nós já mostramos aqui no NTV News.
E aí vem uma situação como essa em um momento onde a prefeitura diz, olha, quem tiver caso suspeito ou com a suspeita da Covid-19, primeiro procure o seu posto da unidade básica de saúde e depois, caso precise, vá para a UPA. Aí a pessoa vai chegar no posto desse, por exemplo, e encontra uma situação dessa. Olha, a unidade de saúde não é a única que precisa de socorro, precisa da prefeitura fazer aí um rastreamento, um mapeamento, como é que estão as condições das demais unidades, mas a gente sabe que especificamente esse posto já sofre aí com as mazelas do tempo e sempre que chove tem algum problema ali. Então não é de agora, não começou esse ano, vem de administrações passadas, só que não dá para fazer um reparo mais ou menos e depois a gente vê com a próxima chuva o que vai acontecer. A gente precisa de encarar o problema da saúde em Patos de Minas como algo muito sério. Faltam vagas, faltam estruturas adequadas para atender os pacientes. Então, a gente precisa certamente de um apoio, de uma retaguarda maior com relação aos cuidados. Evidentemente, a prefeitura vai checar e não vai deixar esse posto aí nessa condição, não vai deixar para o ano que vem o reparo que precisa ser feito imediatamente. Que seja feita algo de urgência agora, mas que seja feito o quanto antes um reparo em definitivo naquela estrutura ou sob pena de mudar, né, o local ali, porque de fato não dá, é precário e a população necessita de ter um local adequado até para que os próprios profissionais, a equipe de saúde, se sinta motivada, se sinta bem e segura naquele ambiente. Sim. Porque está vazando água lá do teto, isso não é de agora. A gente não sabe se essa estrutura está ou não comprometida. Cadê um laudo falando que está tudo certo, que pode trabalhar com segurança aqui naquele local? Então, não é só uma questão das pessoas que vão ali por uma questão de necessidade, de controle, de prevenção, mas também por segurança daqueles que lá trabalham. Pois é, Ludmila, a gente muda de assunto agora e mostra para você, para quem tem casa, a situação de uma mulher. Ela veio de Guarda-Mor para atendimento no INSS. Mas olha só, teve o atendimento negado. Veja. Foi através da ajuda de terceiros que a dona Maria Isabete veio para Patos de Minas nesta quarta-feira. A moradora de Guarda dos Ferreiros, no município de São Gotardo, trouxe toda a documentação para ser avaliada em uma perícia médica no INSS. A mulher tem sérios problemas de coluna que a incapacitam para o trabalho. Estou em condições de trabalhar mais, entendeu? Esse benefício é muito importante, por isso que eu estou correndo atrás, estou fazendo de tudo, até o impossível vim aqui hoje. Eu sou uma pessoa trabalhadora, estou doente agora no momento, mas eu sou trabalhadora. Está aqui minha carteira, quiser dar uma olhada aqui, ó. Aqui minha carteira e tem mais outra cheia em casa. Está aqui os laudos, tudo aqui, não tem nada aqui de brincadeira. O atendimento foi solicitado no dia 8 de novembro. A expectativa era que o benefício por incapacidade fosse autorizado e ela pudesse organizar a vida da família. Foi a primeira vez e fui muito maltratada. Não quiseram me atender, simplesmente falaram que não podia me atender hoje e remarcaram para o dia que eles bem entenderam, dia 27. Dia 27 vai estar quem aqui? Comemorando Natal? O Pai Noel vai estar aqui me atendendo, talvez. Eu cheguei antes do horário normal, mas aqui estava marcado 3h10, eu cheguei aqui faltando 20 para as 3. O INSS agendou nova perícia para 27 de dezembro, às 10h40 da manhã. Mas por ser final de ano, ela suspeita que o órgão não esteja funcionando. Além disso, Maria Isabete não tem dinheiro para viajar de novo de Guarda dos Ferreiros para Patos de Minas. Não, assim que eu cheguei, ele falou que o sistema tinha caído, né? Fiquei me esperando. Quando voltou, ele já veio com esse agendamento para o dia 27. Ele falou que não tinha mais nada a fazer, porque tinha passado do meu horário. Olha, eu tenho culpa do horário do sistema ter caído? Não tem condição, porque eu vim para cá, porque o vereador de lá, o senhor Eugênio, foi que me deu o dinheiro para me vir para cá. Inclusive, eu nem vou embora hoje, porque eu não tenho como ir e nem tem ônibus para me levar de volta, entendeu? Não é fácil. Se eu tivesse dinheiro para estar lá e para cá, ou se eu morasse aqui, talvez seria até mais fácil, mas eu moro longe, não tem como eu ficar vindo para cá. Como é que eu vou fazer para vir aqui? Não tem como eu voltar.
Pois é, Ludmila, a dona Maria Isabete ainda está em Patos de Minas porque quando saiu do INSS não havia transporte para buscá-la. Então, quem puder ajuda pode entrar em contato por meio do telefone 34 999 59 9663. Situação crítica essa, Ludmila? Complicado, porque ela nada tem a ver com o sistema de tecnologia que não suportou ali os dados ou qualquer outra questão, interrupção de energia. O que ela tem a ver com isso? Absolutamente nada. Mas o sistema caiu e simplesmente volta e aí há uma remarcação. Para ela não é algo tão simples assim. É aquela coisa, tem que avaliar a situação dos sujeitos, porque não é fácil nem a questão da locomoção e também é uma questão que ela precisa de receber o benefício. Talvez esteja precisando e muito. Não dá para acreditar, esperar a ajuda do Papai Noel conforme ela estava falando ali, porque de fato fica difícil, né? Mas infelizmente essa é a resposta. Esperar aí 25 dias mais e com detalhe, pode ser que o sistema caia lá também nesse fatídico dia e ela não consiga o atendimento. A gente torce para que não, mas é uma falta de respeito. Sem mais. Ludmila, então, com essa a gente termina o NTV News desta quarta-feira, prometendo voltar amanhã. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Matheus. Obrigada a todos pela companhia, pela audiência. E fiquem ligados sempre no telejornalismo, no jornalismo produzido pelo Grupo NTV de Comunicação. Beijo para todos, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite e até amanhã.